hoje eu não vou falar muito, não. Vou deixar vocês falarem. E é isso aí, gente. Primeiro eu quero que vocês se apresentem e podem começar. Eu tenho uma primeira pergunta, mas vocês, se quiserem se apresentar primeiro. Pode ser. Primeiras damas, né? Então, me chamo Cíntia, sou casada com o Anderson Lima. Cíntia Lima. Cíntia Prado de Almeida Lima, sou casada com o Anderson Lima há 18 anos. Temos 3 filhos, João Gabriel, Letícia e Valentim. E somos pastores na Shalom Comunidade Cristã há 12 anos. Trabalhamos com jovens, com casais. E estamos aqui para compartilhar um pouco da nossa história, que começou há mais de 23 anos, né, irmão? 24 anos. 24 anos que a gente se conhece. Falou tudo, né? Nem parece, tão jovens. Jovem, menino, garoto, né? Adolescente ainda e tal. Mas tranquilo. Pastor Anderson, se quiser. Bem, a gente convive. Já conheço a Cíntia, como falou, há 24 anos. Quando eu a conheci, ela tinha 15 anos, eu tinha 18, tá certo? E assim, tivemos um tempo separado, sem gracinha, viu, Mauro? Tivemos um tempo separado, enquanto ela se mudou da cidade, onde nós morávamos próximos ali, né? Depois se reencontrou quase 4, 5 anos depois. Voltamos o namoro mais ou menos no mês de março, ficamos noivos em novembro, casamos em fevereiro. Aí já estamos aí, 18 anos juntos aí, agarrados, estamos bem. Não, a mulher dá mais detalhe das coisas, bem. Acabou, né? Não é com isso. Tudo começou numa bela sexta-feira 13. Tá? O nosso dia de sorte é a sexta-feira 13 de setembro de 97, que é isso mesmo. Ele ia para uma cidadezinha, nós morávamos na Bahia, ele numa cidade maior e eu numa cidade pequenininha. E ele passaria pela minha cidade para ir para uma outra cidadezinha, que era uma fazenda de um amigo, né? Só que aí, chegando na minha cidade, o pneu furou, entendeu? O pneu furou justamente na minha cidade. E aí eles tiveram que parar na minha cidade para consertar o pneu do carro. Ele e os amigos da época. Vale lembrar que a cidade só tinha um borracheiro que estava bêbado. A cidade era tão grande que só tinha um borracheiro. E aí ele estava bêbado no dia ainda. Estava bêbado. Aí tinha que dormir lá, no posto, para no dia seguinte trocar o pneu do carro. Isso. Aí o borracheiro estava bêbado, segundo ele. Só que nesse dia, nessa sexta-feira 13, tinha uma festa na minha cidade. Uma festa política, olha só, de política, sabe? Bem no meio da cidade, numa praça, que lá tudo acontece nessa praça. Todo mundo quer saber de tudo, a praça é o ponto central da cidade. E aí a festa era à noite. E nós nos vimos à tarde, né? À tarde ele me viu. E aí? Ela se apaixonou por mim, né? Aquele rapaz. Paixão né, amor à primeira vista e tal. Não, ele me viu, a gente trocou, não falamos praticamente nada, porque ele era super tímido e eu também. Eu era sério. E diz ele ficou de olho em mim a partir daquele momento, mas eu nem percebi muito, né, e tal. E eu com minhas amigas, era um grupo de moças, e ele com os amigos. E aí ele foi tomar um banho, tinha um parente de um amigo dele que morava na minha cidade, eles decidiram ficar para a festa. Os planos mudaram, ele pensou, né? Diz ele que me viu, falou, nossa, que gato, tal, as amigas, vão ficar por aqui. Aí eles, né, decidiram parar e ficar na minha cidade para a festa. Detalhe, nós não éramos convertidos, não éramos cristãos, então, mundão, né? Mas então, aí eles ficaram para essa festa, e assim, nessa festa, foi onde tudo começou. Ele ficou a noite inteira olhando para mim, meio de olho, mas não falava nada, não chegava perto, nem eu também nem percebia muito que ele era bem tímido. Muito sério, né? De valores. E aí, então, num belo momento, quando eu estava pensando em ir embora, ele me chamou para bater um papo, me catou assim, né? Eu falei, ai, Jesus. E aí a gente conversou, nós nos apresentamos e tal, e batemos um papo e ali começou tudo, né? Eu falei com ela o seguinte, de cara, você quer casar comigo? Ah, tá. Ela falou, não. Falei, tá bom. Conversa fiada, nada disso, aí eu fui lá pra fora, porque do outro lado parado, né? Falei, gente, ela não quer casar comigo, eu voltei. Mas e namorar comigo? Ela falou, namorar tudo bem, aí menos mal. E isso, eu tinha 15 para 16 anos e ele 18 anos. Não tinha muita noção das coisas, não, mas tudo bem. E aí a gente se conheceu e nós nem tínhamos noção do sentimento que estava acontecendo ali, de nada, coisa de jovem mesmo. E ele voltou na minha cidade, assim, gostou tanto que ele nem foi para outra mais, ficou lá com os amigos até a festa acabar. E depois ele voltou outras vezes para a minha cidade e a gente começou a ter uma amizade, um namoro mesmo.
Esse namoro durou aproximadamente 8 meses. É isso? Uns 7, 8 meses. Só que aí, nesse tempo, ele tinha um sonho de ser músico, de ser famoso. Ele tinha uma banda de forró. Pensa, cara, O sonho tocar. era ser o mega star da música Ele queria popular ser o mega brasileira, star forró. do forró Ou do no axé. baiano, que lá é muito comum, essas bandas de forró que fazem sucesso, tipo Cacau com Leite. Eu não conheço, não. Vocês nem sabem, vocês nem têm noção, é coisa da Bahia, mas do É. Nordeste. E aí ele tinha esse sonho de gravar esse CD e tal, tal. Resumindo, chegou um momento que ele tinha outros planos, sabe? Ele tinha planos de seguir carreira, de viver essa vida. E não era muito o que eu queria também, não era muito o que nós tínhamos, assim. E aí, o que a gente chegou? A gente chegou num ponto que a gente se separou. Ele falou, ó, sinceramente, vou seguir minha vida, eu quero, vai ser assim agora mesmo. Não queria compromisso, a questão era essa, né? E aí, eu também pensei, vou querer namorar com um cara que vai estar fora o tempo todo, que vai ter uma vida pública, ou a gente sabe às vezes como que funciona a vida de artista. Enfim, a gente viu, como a Bíblia fala, que era um tempo de separar mesmo. Que não era um tempo de nós estarmos juntos. Nosso namoro também já estava tomando uma proporção mais séria. A gente viu que não tinha muito futuro, era muito jovem, ele também não. Nós não tínhamos formação, nem trabalho, não tinha condição de casar, né? De nada. Meu pai era extremamente ciumento, meus pais. Açougueiro, o pai dela, vai lembrar. Ele treinado em faca, matava qualquer Usava coisa, me pesado. ameaçava. Então, assim. E aí a gente terminou. Quando a gente terminou, aconteceu muita coisa na minha vida. Meus pais se separaram. Minha mãe foi morar em São Paulo. E eu fui também para lá, ficar com ela, trabalhar. E nós nos separamos mesmo. Só que ele nunca me perdia de vista. Sabe aquela pessoa que não quer compromisso, mas não quer largar o osso? Aí ele ficava assim, mandando cartas. Antigamente a gente escrevia muitas cartas. Agora não se usa isso, não. Mandava cartão de Natal, telegrama. Mandou CD da banda, que ele mandava um negócio. Eu falava, gente, esse cara não sei o que ele quer, mas tudo bem. E aí se passaram aproximadamente 4 anos. 4 anos ele viveu a vida dele, eu vivi a minha vida. A gente se falava sempre, tinha uma amizade, tinha um sentimento, mas a gente nem tinha noção que sentimento era aquele, da profundidade daquele sentimento, do quanto um era importante para o outro. Eu acho que essa distância nos mostrou isso, nos mostrou que nosso amor era verdadeiro, que era mais do que uma mera paixão de juventude. E foi um tempo para o nosso amadurecimento também, nós amadurecemos e tal. E aí, passado esse tempo, eu saí de São Paulo, vim para Uberlândia, ele continuava na Bahia, com a banda dele, né? Mandava as fotos, eu ouvia CD, me mandava, eu ficava, gente do céu. Mas dinheiro que é bom não ganhava não, mas estava lá, pelejando. E aí, um belo dia, eu trabalhava no shopping, cheguei em casa, minha mãe falou assim, ó, o Anderson te ligou. Aí, falou pra você ligar pra ele. E ele sempre ligava, às vezes dava meio que, não dava muita moral, mas também ficava, nossa, vou ligar e tal. E no outro dia eu liguei. Quando eu liguei pra ele, eu vi que ele estava diferente, estava falando de Deus, falando de casamento, que ele queria casar. Sabe aquele papo? Eu falei, uai, esse homem mudou, né? Alguma coisa aconteceu. E ele falando assim, queria casar, falando de casamento e tal. Eu comentei com minha mãe, falou, ai, mãe, alguma coisa aconteceu antes falando de casamento, falando de Deus. Enfim, ele havia se convertido, conhecido Jesus, e havia acontecido uma reviravolta na vida dele também. Ele estava deixando a banda e se apaixonou por Jesus, começou a caminhar com Deus. E aconteceu que, nesse tempo, uma amiga minha muito chegada, ela ia se casar na minha cidade, que era onde eu estava no começo, quando a gente se conheceu. Ela ia se casar e me convidou para o casamento. Era tipo em maio, mais ou menos, Dia das Mães. Eu trabalhava, pedi uma folga, consegui, fui para essa cidade. Falei, vamos ver se esse homem quer alguma coisa também. Já vou aproveitar, né? Ver se que vai dar isso. Minha mãe meio contra. Tinha uma tia minha que era super fã dele, falava, não, Cintia, vale a pena e tal. Aquela questão. E aí eu fui. E nesse casamento, nessa viagem, tipo assim, aconteceu algo que todo sentimento, nós nos encontramos e nós tivemos momentos juntos ali depois. E todo aquele sentimento que havia, que a gente tinha sentido naquele tempo que nós estávamos juntos, parece que voltou tudo, assim, sabe? E a gente... Não, foi tão doido que quando a gente voltou, quando a gente esteve juntos novamente nessa viagem, a gente planejou até o casamento. Pensa, eu saí daqui, fui pra lá solteira, sem nenhum plano de nada, ele também. E quando eu voltei, já estava pensando em casar. Uau. Pensando em casar, a gente planejou, a gente, sabe assim, parece que nós tomamos uma decisão de que nós íamos casar, de que era aquilo mesmo, que a gente não se amava, que era um sentimento para a vida toda, que... Não, eu saí de lá já, tipo assim, tão apaixonada de novo, que eu chorei, ele chorou. Isso assim, menos de uma semana, né? Menos de uma semana. Foi algo muito intenso, muito assim, inexplicável. E aí, depois desse dia que eu vim embora, que isso foi em maio, em fevereiro nós casamos.
Eu vim para cá e assim, a gente nesse meio tempo se viu poucas vezes, acho que uma, duas vezes. Mas era por telefone, a gente naquela época nem tinha WhatsApp, não tinha nada disso, há 18 anos atrás. E eu lembro que era pelo orelhão da minha mãe brigava porque a conta de telefone vinha altíssima, a gente falava horas e horas, é coisa de gente apaixonada. Mas enfim, aí depois, com menos de 7, 8 meses, é isso mesmo, a gente se casou. E estamos até hoje, em nome de Jesus, até que Jesus nos leve até a eternidade, se Deus quiser. Nosso projeto é esse. E foi assim que a gente se conheceu. E eu queria saber como que era antes de, por exemplo, o Anderson tinha 18 anos, né? Quando ele conheceu a Cíntia. Nesse período de solteiro aí, de 18, 17, 16 anos, como que era a sua vida de solteiro? E da Cíntia também, eu acho que ela era muito nova, né? 15 anos, Cíntia. Como que era a sua vida, assim, de solteira? Dos dois, né? Como de todo jovem, não era cristã, nós não éramos convertidos, eu não era. Era assim, não era mais sossegada, mas não era uma pessoa que tinha os princípios da palavra de Deus, sabe? E tanto é que nesse tempo, ele teve um namoro sério, uma moça, eu também, a gente quase se casou com outra pessoa. Sim, foi algo assim que a gente quase casou mesmo. Tanto é que uma vez a gente se ligou e ele me falou que ia se casar, que estava pensando em casar com uma moça. E eu falei isso para ele também, e depois eu fiquei assim, meu Deus, né? Que isso. Mas aí um dia ele me falou o seguinte, que Deus tinha falado para ele que aquela moça não era a moça que ele tinha para ele. Desse jeito. Eu pensei, não é. Ele disse que estava assim, para preparar para o casamento e tal. E eu também senti que não era a pessoa que Deus tinha para mim, sabe? Que eu não tinha uma certeza, uma convicção daquele sentimento e tudo. E assim eu terminei com essa pessoa. E ele também falou que achava que não era a pessoa que Deus tinha para ele. Que um dia ele tinha, não sei se foi alguém que falou para ele que a pessoa que tinha para ele era outra. E que ele sentiu Deus falando com ele que eu era a pessoa. E aí ele conversando com a mãe dele falou, eu sei. Ele não falou meu nome, a mãe dele falou, eu sei quem é a pessoa que Deus tem para você, que no caso era eu. E foi assim, né? Mas assim, antes de me converter, eu nunca fui assim, um jovem muito de festa de namoro. Eu sempre fui mais tranquilo. Eu sou o segundo de 5 irmãos. Eu tenho alguns irmãos que são mais namoradores, consertaram mais dois. Mas assim, eu nunca fui muito de festa, não era muito namorador, assim, não. Até por causa da timidez. Mas assim, quando eu me converti e comecei a caminhar com Jesus Cristo, você Você começa a tinha mudar. quantos anos? Estava fazendo 19 anos, veio para 19. Pouco depois também com a Cintia eu comecei a caminhar, foi quando eu abandonei a banda, eu parei com a música secular, eu comecei a passei no vestibular, me converti na faculdade de História, passei no vestibular da Federal da cidade, estadual, né? E aí na faculdade eu conheci alguns amigos, fui para a igreja, me converti. Então começou a mudar na minha vida a maneira de viver um relacionamento. Eu não via mais a outra pessoa como alguém somente para suprir minha vida no momento. Já comecei a pensar no relacionamento algo que me completasse, porque dentro do ser cristão, o relacionamento não é simplesmente uma questão de ficar com quem se gosta, é um propósito em tudo. Então, na vida do cristão não tem destinos, não tem... tudo tem um propósito de Deus. Então, se relacionar com alguém, estar no ponto de você conhecer alguém pelo Evangelho, tudo tem um propósito claro. Então, eu comecei a perceber que não era para me ficar vivendo uma vida em que somente ficar por fé com alguém fosse algo somente da minha carne, tinha que ser algo muito mais espiritual no processo. Então, você tem um propósito. E eu estava me relacionando e um dia eu orei e falei, Deus, eu ia ficar noivo para casar. Eu falei, Deus, essa pessoa, era uma menina da igreja também que frequentava e tal, mas quando eu orei, eu falei, Senhor, é essa pessoa que o Senhor tem? Deus falou comigo claramente, não é essa. Eu falei, mas Deus, como é que você deixou eu namorar com ela? Você não pediu opinião. Se for namorar, você falar comigo. E toma. E aí eu procurei ela, falei, querida, olha, não é você e tal. Levei um bom tapa no olho, mas pensa um tapa pelo apoiado, fiquei uma semana com o ouvido. Devolvi a chave da comida dela e tal. E terminamos o relacionamento. E aí, uma semana depois, eu peguei o telefone e liguei para a Cintia. Falei, vamos ver. Entendo que é ela e tal. E aí, quando você começa a caminhar nos propósitos de Deus, as coisas começam a se encaixar, começam a acontecer. Quando você caminha segundo a vontade de Deus, as coisas vão se encaixando. Então, quando eu liguei para ela, ela me retornou. Ela também tinha pouco tempo, tinha terminado o noivado dela por aqui. Então, estávamos solteiros.
ela estava começando a frequentar Shalom aqui na cidade. Então, assim, foi ficando um negócio mais encaixando. Quando eu vim para cá também, fiquei aqui 1 ou 2 dias, já percebi diferença. Então, assim, quando você está num propósito de Deus, isso é que eu falo. Então, nós vivemos um namoro secular, mundano, com 18, 15 anos. Nós vivemos um namoro cristão, com 24 anos, ela com 20. Então, nós conhecemos os dois lados, nós dois juntos, como é que eu namoro no mundo, como é que eu namoro com Cristo. A gente percebe que o propósito que envolve o relacionamento, quando Jesus Cristo é o centro, eu gosto de falar muito isso, que o primeiro homem na vida da Cíntia é Jesus Cristo. Enquanto ele for o primeiro homem na vida dela, eu sei que vai dar certo o nosso relacionamento. Então isso é fundamental, ter Jesus dentro do processo do relacionamento. Isso é fundamental. Mas é isso aí. E o casamento, nós tínhamos tanta convicção que a gente não queria esperar. A gente queria casar, a gente queria fazer tudo certo, queria a bênção. E aí tinha dinheiro, mas tinha, né, amor? Muita fé, muita coragem. Coragem ou irresponsabilidade. Não é coragem, não é coragem. E aí a gente casou. Foi uma coisa assim, tão assustadora que quando eu voltei da viagem, como eu falei pra você, né? Eu viajei e a gente se reencontrou, as pessoas ficaram chocadas, meus amigos de trabalho. Como assim? Você vai casar? É, vou casar. Ninguém acreditava, porque eu estava tão decidida, e aí eles foram vendo que era sério, que tudo estava caminhando para o casamento, eles me viram preparando, e eles se foram no casamento, estiveram no casamento. Mas, como o Anderson falou, nós tínhamos uma convicção tão clara de que era o momento, de que a gente tinha certeza, que nós não queríamos mais perder tempo, que o mundo não valia a pena, que a gente sabia o que a gente queria, que foi super assim, rápido e deu certo, graças a Deus. Né? E é tão impressionante porque o que a gente vê é o contrário, né? Pessoas saindo dos caminhos e propósitos de Deus para namorar ou casar com uma pessoa que não conhecem a Deus, né? Com uma pessoa que é de fora da igreja, pessoa que não serve ao Senhor e aí acaba abandonando tudo e vivendo outras coisas no mundo, né? E é bom a gente deixar isso, né? Que quando você entende o propósito do Senhor e vive o propósito do Senhor, tudo flui. E eu queria saber, assim, quando que vocês entenderam que era realmente uma união de propósito e não era somente um relacionamento e era uma união de propósito, assim, falar, não, eu tenho certeza, assim, mesmo depois de casar, falar, não, eu tenho certeza que é uma união de propósito, assim, como que vocês entenderam isso? Quando eu liguei para ela e falando que queria me casar, já tinha 4, 5 anos que não havia. Eu liguei para ela falando que queria me casar. Eu já senti naquela frase, quando ela veio na cidade, voltou na minha cidade, nós conversamos, que tinha algo mais forte do que sentimento. Porque paixão é algo interessante. Eu tenho uma visão que às vezes ela não concorda comigo, mas eu acho o seguinte, paixão é muito mais um sentimento, emoção, e na paixão tira-se um pouco a razão, tira-se um pouco a sobriedade e age muito pelo impulso. O amor é algo mais complexo. O amor ele tem o sentimento sim, pode ter paixão, mas o amor também fala de cuidado, responsabilidade, cumplicidade. Tem vários fatores que influenciam o amor, não é somente o sentimento. Quando nós voltamos, tinha sim paixão. Mas parece que nós começamos a sonhar muito parecido. A gente começou a ter... E propósito é isso. Propósito é você saber onde você quer chegar e aonde chegar, da maneira que você vai chegar. Entender que eu tenho que caminhar segundo a vontade de Deus, no propósito dele. Então, quando nós voltamos, que Deus nos deu a segunda chance, nós entendemos que era um propósito porque as ideias se afinavam, a ideia de viver uma vida para Cristo, a ideia de caminhar com Jesus, de construir uma família baseada na palavra de Deus, isso foi ficando muito forte quando nós voltamos, quando nós noivamos, quando nós casamos, foi ficando forte. É claro, teve contratempos, teve. Nós dois temos um gênio forte, tá certo? Eu sou colérico, ela é sanguínea, nossos gênios são fortes, são gênios normalmente mais incisivos, mais marcantes e tal. Então a gente tem um gênio forte e nós tivemos sim alguns contratempos. No primeiro ano de casamento, o propósito quase foi embora, né? Comigo com a Bahia. Então, assim, lá a gente teve uma discussão, falei, sabe, de uma, peguei minhas malas, arrumei e falei, vamos embora. Saí, desci do apartamento, fui embora. Só que só tinha dinheiro para o vale transporte. Aí eu fiquei ali embaixo, assim, no fio, falando sério. Aí eu falei, eu vou correr atrás desse homem, meu pai do céu, vou dar uma chance para ele. Falei, não, volta, para de bobagem, vamos conversar, não faz isso não. Sabia também que ele também não tinha dinheiro, fez só charme, né, para me deixar comer e tal.
E aí a gente tomou uma decisão, falou, vamos fazer o seguinte, aconteça o que acontecer, não vamos pensar em divórcio. Divórcio é uma palavra que não vai existir na nossa vida. Vamos até o fim desse negócio. Vamos mudar, vamos amadurecer, parar de bobagem, criancice. Porque às vezes a gente avaliar as nossas discussões eram coisas bobas, sabe? Coisas assim, corriqueiras, bobagens mesmo, que às vezes acaba levando que a irritabilidade, discussões. Não tinha muita coisa, tipo, que nos levasse realmente a se separar, sabe? E Mas, aí. mas tem uma questão importante com relação a isso. Eu sempre falo, nós nunca falamos que nós iríamos nos separar, nunca. A gente nunca deixou falar, vamos separar, porque tudo que a gente fala é matéria-prima, ou para Deus ou para o diabo. Então as palavras são matéria-prima, a gente sempre tomou cuidado com isso. E mesmo quando estava assim, porque tem dias maus no relacionamento, tem dias maus, que você não está legal, o outro não está bem e tal, às vezes a gente está mais arisco, mais cansado, mais estressado, então isso acontece. Nós nunca dormimos separados, nunca. E nós nunca deitamos uma única vez sem orarmos juntos. Então, tá meio brigado, meio assim, aquele clima ruim, senta, pega na Meio que você mão, senta na beiradinha da cama, deita lá, tipo, pega na né? mão, Nem se mexe. ora, Mas a gente tem esse conversa. acordo, algumas Nós, alianças que a gente nós fez, né, nunca, amor? nós nunca dormimos separados, nunca. A não ser quando eu viajo, mas estando em casa, estando bem ou mal, situação ruim, a gente, todos os dias a gente ora. A gente nunca deixou de orar um dia. Tá meio ruim o clima, tá, vamos orar do mesmo jeito. Mas você ora, quando tem oração, você fica com tanta vergonha de Deus, você vai lá, abraça, tá? Eu sempre perdoo ela pelo que ela fez comigo, a gente resolve a Ele sempre tá situação. certo, entendeu? E voltando no que você perguntou, né? Quando eu entendi que era o propósito, quando eu vi a mudança nos sonhos dele, nos projetos dele, na fala dele, porque ele tinha uma cabeça, tinha um projeto de vida, eu tinha outro. Nunca ia dar certo, sabe? Porque a Bíblia fala que, né, dois não podem andar juntos se não houver concordância. Então, ele tinha um projeto de vida, de ser famoso e tal, os sonhos que ele tinha. E eu não tinha isso para mim e não ia dar certo. Então, quando nós nos reencontramos, que nós começamos a conversar, eu entendi que havia acontecido uma mudança drástica na vida dele, de propósito mesmo. Então, nós começamos a ver que nós tínhamos projetos em comuns, sabe? Que nós tínhamos planos que eram parecidos. Poxa, como casar, vamos dizer assim, para de essa vida mundana, né? E vamos, que você gosta de banda, você não vai chegar a lugar nenhum, eu tinha que tomar essa decisão. E vamos construir uma família, a gente se ama e tal. Então, a gente começou a ter afinidade. Eu acho que isso é o mais importante para um casal dar certo. É você pensar parecido, ter pensamentos parecidos, projetos parecidos, sabe? E aí a gente começou, as ideias começaram a bater, e a gente não é isso mesmo. Então, vamos fazer assim, a gente começou a planejar tanta coisa que aconteceu, né? Foi acontecendo mesmo. Mas acho que o ponto forte foi quando eu percebi essa mudança de quem não queria nada de compromisso, de repente falar em casamento, falar em Deus, falar em família, em projetos juntos. Aí eu vi que como se diz, que havia um propósito naquilo, sabe? Foi assim que eu entendi. E com toda essa sabedoria de vocês, se vocês pudessem resumir assim, em 3 pontos, o que observar ou o que valorizar para escolher uma pessoa para viver para o resto da vida junto, quais seriam esses 3 pontos assim que vocês dariam de dica? Primeiro ponto que eu acho importante é ver a genuína conversão do outro. Esse é o primeiro ponto. É você ver porque julgo desigual, posições diferentes, ideias diferentes vão ter choque. A primeira coisa é essa. Ver a conversão do outro, a entrega que o outro tem a Jesus Cristo. E isso já é um ponto primordial. Tá bom? É o principal. Entender assim que Deus tem que vir em primeiro lugar na vida da pessoa. Quando ele vem em primeiro lugar, ele coloca Deus acima de tudo, o resto já começa a construir de maneira coerente. Você quer falar mais um? Essa questão de projetos comuns também, para mim, é o segundo ponto. Pessoa ter um projeto parecido, pensamentos parecidos, sonhos, propósitos, senão não tem como. Chega num ponto que vocês vão acabar se separando, porque um quer uma coisa, outro quer outra coisa. Isso é importante. Exato. Por exemplo, nós queríamos ter 5 filhos no começo. E aí, quando nasceu, ele falou, vamos parar com 3, porque ia ter que comprar uma van. Está ficando um pouco complicado. 3 já cabe no carro. E mesmo assim, 3 já está fora do padrão. Me lembro que a gente está fazendo ultrassom, o pré-natal da Valentina, que é a nossa terceira filha. A gente chegou lá no pré-natal, vários casais lá com a gente, pessoal comentando, o primeiro filho e tal. Aí perguntaram, é o seu primeiro filho? Não, o terceiro.
Aí ficou um silêncio, gente. Aí o povo foi levantando, passando da gente, falou, vai que pega, vai que é doença. Esse povo é doido. Então, assim, porque raramente você vê casal mais jovem com 3 filhos hoje em dia. Você não vê essa questão. Mas, como você falou, propósito. Eu entendo que o terceiro, amor. Amizade e amor, né? O amor, amizade, eu falo, o amor, no meu afinidade. entendimento, que é mais do que sentimento. O amor é responsabilidade, o amor é cumplicidade, o amor é você cultivar. O amor, na hora que o sentimento acaba, é a responsabilidade que o amor traz que te faz manter um casamento. Porque tem dia que você vai levantar, você vai olhar para o outro e falar, cara, eu não estou legal com ela hoje, ela não está boa comigo. Se perguntar se eu não vou nem falar que eu amo hoje, que eu não estou legal. Então tem dia que você não tá bem nesses dias. Então o que acontece nesse momento? Quando você tem amor, mesmo que naquele instante você perceba que o sentimento está um pouco embaçado, o amor te faz ser responsável, o amor te faz ser cúmplice, o amor te faz pagar um preço pelo outro. Porque o amor, ele não é egoísta. O egoísmo é o seguinte, enquanto a gente me satisfaz, beleza. Ela não me satisfaz mais, a beleza dela não é mais agradável a mim, então eu passo, pulo para outro, vou para outro relacionamento. Quando se tem amor, você não é egoísta. O amor, você procura a alegria do outro. Então, minha função no casamento não é ser Anderson, um homem feliz, é fazer a Cíntia feliz. A função dela no casamento não é ser feliz, é me fazer feliz. Então, nesse contexto do amor, que você entende que você não é egoísta, você luta pelo outro, você paga um preço pelo outro, você cumpre no relacionamento, você acaba sendo menos egoísta, vivendo mais para o outro. Então, você suporta mais algumas coisas, e isso é importante. Então, eu entendo que Deus, acima de tudo, ter propósitos comuns e ter amor. É claro que nesse contexto você encaixa muitas outras coisas que você pode colocar. Então, mais afinidades, tudo isso, mais entendo que são os mais importantes. Né? Tantas coisas, né? Porque já ouvi uma frase, acho que era até uma moça, ela falando que você tem que casar com a pessoa que tem as qualidades que você quer e os defeitos que você aguenta. Entendeu? Tipo, se tem coisa numa pessoa que você não vai, tipo assim, eu não aguento isso, dificilmente você vai dar certo com essa pessoa. Entende? Porque tem coisas, por exemplo, que para você são muito importantes. Não sei, cara, sei lá, a pessoa, eu quero um marido divertido. Eu quero um marido carinhoso. Então, e se você vê uma pessoa que tem, tipo, o oposto disso, e às vezes a pessoa fala, mas quando casar melhora. Conversa fiada. Melhora não. O namoro, gente, tem revelação que você só vai ter depois do casamento. Na convivência, você conhece o melhor e o pior de uma pessoa. É aí que você vai falar, não, você tem que aprender a amá-lo, respeitá-lo, independente, assim, conhecendo os defeitos e as qualidades daquela pessoa. Isso aí é amor, sabe? Porque, e você avaliar todo o contexto, porque às vezes quando você está no início do namoro, todo apaixonado, você começa a fazer vista grossa para algumas coisas, você começa a tentar tapar o sol com a peneira, porque você está envolvido demais, mas é aquilo ali, a realidade é aquela. Você tem, igual a pastora fala, antes de casar, abre bem os olhos, depois você fecha e vai orar, meu irmão. Vai orar, porque tem mais jeito não. E aquela questão, o casamento são duas pessoas imperfeitas convivendo debaixo do mesmo teto. E relacionamento não é um cálculo matemático. Por exemplo, eu não gosto de matemática, não. Muito minha área não. Isso a gente tem em comum, que eu também odeio. Mas, por exemplo, em matemática, menos e menos vai dar mais. Só que no relacionamento conjugal, menos e menos, ou imperfeição, nunca vai dar algo positivo. Sempre vai ter atrito. Então, no relacionamento, você tem aquela questão. Eu aprendi até uma frase quando eu era mais jovem, com meu pai. Acho que meu pai falou o seguinte: ou você é feliz, ou você é casado. Olha que absurdo, é claro, né? Que é uma frase. É uma frase. Não, tadinho descasado, né? Já que eu nem sou solteira ainda. Se não fosse. Não, isso não concordo com essa frase. Não, mas se não fosse tão dramática, seria cômica. Mas é claro que eu não concordo com isso. Eu entendo o seguinte: eu posso ser feliz e ser casado. Eu entendo que eu sou muito mais feliz hoje do que quando eu era solteiro. Agora, o que eu quero que a pessoa tenha que entender é o seguinte: ela tem que aprender, muitas vezes no casamento, a abrir mão de interesses pessoais. Tem coisa que eu tenho que relevar. Gente, eu tenho tanto erro, eu dou tanta mancada que a Cíntia releva. Fala, já que nós falamos, não vou nem falar para ele, não, senão vamos brigar. E tem coisa que ela releva em mim, tem coisa que eu relevo no que ela faz, tem coisas que ela fala, que eu falo, que a gente sabe como é do outro, a gente tem que aprender a relevar. É claro que isso não dá o direito de você estar provocando o outro, porque todo casal sabe qual é o ponto que deixa o outro nervoso. Que mata de raiva. Eu sempre falo assim, as duas únicas pessoas que me tiram do sério, as duas únicas, é o diabo e a minha esposa. Pronto. Que absurdo, hein? São as únicas duas pessoas que me tiraram do sério. Ninguém tira do sério. Por quê? Porque assim já conhece os meus pontos fracos. Eu sei como matar ele de raiva. Tipo então assim, ela sabe como provocar. Você fala isso aqui com ele não vai gostar. Então ela sabe como tirar do sério.
Agora, cabe a ela se controlar. Mesmo caso como eu. Eu sei que aquilo que eu faço que irrita ela. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que me controlar, tomar cuidado em relação a isso. E respeitar o espaço do outro. Exato. Porque a gente vê em muitos casamentos que uma pessoa às vezes se anula, sabe? Isso não é fazer o outro feliz. Às vezes se anula para fazer tudo que o outro quer. A gente tem personalidades fortes, mas um tenta respeitar o outro, sabe? Fazer dar certo. Então, às vezes você vê assim, às vezes o homem tem um pensamento forte, a mulher às vezes fica omissa demais, às vezes a mulher que assume o lugar do homem. A gente tenta respeitar um ao outro. E claro que, como eu tenho essa personalidade, meus pais se separaram, e eu era meio que mandona na minha casa, manda-chuva, então, quando eu me casei, eu tive dificuldade de entender que ele era o sacerdote, que ele era o cabeça, sabe? A submissão. Então, para mim foi algo assim, um treinamento mesmo, não foi fácil. Mas eu aprendi e entendi que era bênção para a minha vida, era bênção para nós, o princípio da palavra. E hoje eu amo ser submissa. Eu falei, isso aí, amor, vai lá, você que decide, você resolve, vai dar, né? Tamo junto, mas sempre deixando ele assumir o lugar dele, sabe? Deixando ele sempre dar a última palavra e tudo, mas assim, não que ele me anule, não. Ele sempre me pergunta, o que você acha disso? Vamos fazer isso? Eu ainda brinco com ele. Quando me pergunta, eu falo, te falei, você não me falou, né? Brincadeira. Mas a gente tem muito essa amizade, de sempre um ouvir um outro, e eu acho que isso é importante no casamento também. Né? E só um ponto aí, já que em relação a isso, como a gente falou, relevar erros dos outros, nos casos, não é se anular. Você não pode se anular, você tem que ter sua personalidade respeitada e sua voz. O que muitos casais erram é nesse ponto da submissão. Entendem errado. E muitos entendem errado. Submissão não quer dizer que a mulher é capaz de de maneira nenhuma, não tem nada a ver com isso. Eu até falei um tempo atrás, o maior diálogo da Bíblia que tem é Jesus falando com a mulher samaritana. Então, o cuidado que tem para a mulher, tem gente que acaba tendo a visão distorcida. A submissão que fala uma missão acoplada a outra, os dois caminham juntos. Agora, no final das contas, quem é que vai assumir a responsabilidade na casa, se a bomba estourar? É o homem que tem que assumir isso. A função não é da mulher. A mulher caminha com o homem, os dois juntos constroem um lar, os dois juntos decidem tudo. Mas chegou um momento que o consenso, olha, não chegou no consenso, então o homem tem que assumir a responsabilidade e bater o martelo. Se ele errar, a culpa é dele. Se acertar, é do casal. Então, essa questão de submissão não é colocar a mulher num plano inferior ao homem de maneira alguma. A mulher não tem base para colocar a mulher inferior ao homem de maneira nenhuma. São amados por Deus da mesma maneira, contudo, Deus lançou sobre a vida do homem a responsabilidade. Assim como fala que Cristo é a cabeça da igreja, e como cabeça, Cristo morreu pela igreja, se sacrificou pela igreja, a função do homem é se sacrificar pela mulher, assim como Cristo fez pela igreja. Então, essa questão é importante, entender. Quando um casal entende o propósito de cada um, o chamamento de Deus para cada um dentro da casa, a função do homem, da mulher e dos filhos, um lar construído nesse padrão, ele vai dar certo. Mas se você tem uma mulher que não deixa o homem ser o líder da casa, um homem que por si só também não assume a responsabilidade de ser líder da casa, aí você vai ter uma desordem. E Deus não trabalha em desordem. Se tiver desordem, vai gerar um caos. Gerou o caos, Deus não está atuando ali dentro. É muito complicado essa questão. A gente fala quebrar princípios, né? Se você quebra princípios, Deus tem um padrão de família. A Bíblia traz em Efésios um modelo. Então, se você quebra os princípios, assumindo um lugar que não é seu, certamente você vai dar brecha, sua família vai sofrer ataques, o inimigo vai, né, como se diz, dificilmente essa família vai ser uma família bem estruturada, dificilmente esse casamento vai durar, sabe? A gente tem esse cuidado sempre de estar andando em concordância com a palavra de Deus, sabe? É isso aí. Tem uma pergunta aqui, perguntaram como que vocês lidam com as discussões? Beleza. A gente discute não, né, amor? Ah, tá. Quase não. Mas vamos lá. O meu temperamento é o seguinte. Eu sou colérica, se você falar alto com ele, ele vai dobrar o tom da voz dele. Fica mais bravo que... Se você dobrar, ele triplica o tom da voz dele. Aí você fica com medo. Já é do gênero, porque o colérico normalmente é aquela pessoa que ele puxa mais para a liderança. E ele é muito prático, eu sou muito racional, muito prático, assim tinha mais emoção. Enquanto eu sou mais racional, ela chora mais, ela é mais emotiva, ela é mais paixão, eu sou um pouco mais técnico. Então, assim, uma discussão, como ela é sanguínea, ela explode, e é o estilo dela. Eu começo a chorar. Sabe? Quando eu vejo que eu tô perdendo a briga,
que tô errada, eu pego no choradeira e Aí fico enjoando, cara, para com isso, mulher, para de fazer papel. confessando o pecado, né? Eu falo que ela irrita e fala, você tem que trabalhar em novela mexicana, porque você faz uma cena de choro fantástica. Aí eu começo a sentir mal, entendeu? Começo a sentir mal e tal. Mas discussão nós temos. Não existe casal que não tem discussão. O dia que eu acordar e falar assim, estou brigando com minha esposa, é claro, não é todo dia não. Eu estou no céu, estou na glória. Mas discussão tem por quê? Como eu falei, às vezes são pessoas que têm gêneros diferentes. E tem dia que é aquela questão, chega em casa, tá um love story, um amor, love and the amor, tá no ar, tá tudo tranquilo. Mas tem dia que você tá, a mulher tá com TPM, o cara tá mais estressado, porque às vezes é motivo, fala uma coisa, a gente ouve de mau jeito e já estoura. Você tá falando comigo assim, você não perguntou direito, é explode. Só um exemplo. Nossa última discussãozinha foi porque eu coloquei o gel dele da forma errada, entendeu? O gel de cabelo, que eu não entendo muito. Por que você pôs o gel assim e tal? E aquilo ali pra ele foi uma coisa assim. Ele ficou super bravo. Eu falei, nunca mais eu pego nesse gel. Então, às vezes, as discussões são coisas bobas, sabe? Por exemplo, porque não explicou direito. Na pia do banheiro, tem mais ou menos os 35 cosméticos dela. Aí fica a minha escova, e o creme de barbear e o gel. Ou creme de cabelo, tanto faz. Ela sempre pega o creme e inverte. Põe lá no Por isso que eu sempre canto. faço isso. Eu falei, deixa o meu gel quieto, mexe nas suas coisas, larga o meu lado de cá. E ela faz todo dia. E quando eu falo todo dia, assim, todo dia mesmo. Aí eu falo, vou brigar contigo daqui a pouquinho. Mas você percebe o seguinte, nossas discussões passam muito rápido. Todo mundo tem essas brincadeiras. Agora, quando a discussão toma uma proporção de briga, porque uma discussão é uma coisa. Você tem discussão, você tem tons de voz. Mas quando ela assume uma proporção de briga, aí é complicado. Briga é quando há desrespeito, você grita, você fala alto, você esbraveja, aí é perigoso. Então, assim, uma coisa interessante com relação a isso é entender o seguinte: a discussão no casamento ela é importante para você aparar arestas e regular algumas coisas que acontecem no casamento. A discussão, você um ponto que está errado ali, você discute para pronto, afinou. Quando você começa a gritar, o coração começa a se afastar. Aí você começa a falar palavras mais duras e aí você entra numa situação cada vez mais complexa. E nesse ponto aqui tem uma coisa interessante. Tem casais que estão discutindo, eles pegam coisa lá do passado. Mas em 2014, naquele dia 12 de setembro, você falou que não valia nada. Mas em 2005, sua mãe falou isso de mim. Aí pega coisa lá do passado e remoe. É por esse motivo que toda discussão tem que ser resolver, pedir perdão, lança no mar do esquecimento e pronto. Soterra, não briga mais. Então, lá em casa, nós não temos discussão, porque ontem, não, ontem já passou, né? A gente resolveu ontem, acabou. A gente não fica remoendo, porque antes você falou isso. Não, lá em casa não tem isso. É por isso motivo, uma coisa que a gente acha muito interessante, nós conversamos muito lá em casa. A gente conversa pelo menos 1 hora por dia, assim, todos os dias. A gente vai dormir tarde, a gente conversa. Então, a gente conversa muito, que bate papo. Acho que a comunicação é um fator muito importante. Por isso que eu falo que em casamento a amizade é um ponto assim, sabe? A pessoa tem que ter aquela amizade, aquela comunicação aberta. Porque assim, o casal que não briga tem 2 pontos. Ou eles se dão muito bem, que nós queremos chegar nesse ponto de nunca brigar, nunca discutir, ou eles nem conversam, porque se conversarem não tem amizade, entende? Então, prefere não mexer naquilo, vai levando, acaba se afastando. Então, tem esses 2 pontos. Ou eles se dão muito bem, realmente chegaram no ponto de afinidade que eles, né, não tem mais nenhum tipo de discussão. Ou eles estão muito afastados, que já nem se importam mais e preferem não brigar, porque, né? E eu acho que é assim. E a questão também nós decidimos o seguinte: quando a gente chega num ponto que a discussão está muito, muito intensa, inflamada, que nós estamos muito nervosos, a gente para, porque a gente não quer deixar nunca agredir, sabe? Agressão física, ou sair palavras das quais nós iremos nos arrepender, porque na hora da discussão você pode falar bobagem, você pode ferir demais a pessoa, então a gente vai para um lado, dá uma respirada, porque senão, né, a gente pode fazer bobagem. A gente fica em silêncio, aí passa um Zé vira para mim e fala assim, tá vendo? Por isso estou nervoso com você. Se não falar comigo, você mandou a gente parar de falar. Porque eu sou meio encrenqueira. Tipo assim, quando a gente casou, ele era muito burrado. Ele brigava comigo, a gente brigava, por exemplo, ele ficava uns 2 dias sem falar comigo. E aquilo me matava. E eu ia lá, vamos brigar, você não vai brigar comigo, não, vou resolver isso agora. Olha você vê. Não vou brigar. Sanguíneo ansioso, esse né? menino tem um autocontrole, que você não tem noção. E ele lá, naquele mundo, mentiu pra mim, sabe? Então, assim, graças a Deus, ele venceu isso. Eu também parei de ficar irritando ou ficar cutucando, sabe? A gente vai crescendo também, vai amadurecendo.
e tudo. E assim mesmo, a gente vai, né, Em melhorando. casamento, cada ano você amadurece, você muda, você abandona alguns comportamentos errados. Então, sim, isso faz parte do casamento, né? Cada ano que passa, a gente pensa, gente, eu parei com isso, eu parei com aquilo. Então, sim, vai vivendo, né? Eu vou falar pra ele, sai dessa caverna. Eu odiava quando ele entrava na caverna, eu ficava lá, sai daí, vamos resolver, vamos brigar, né? Mas graças a Deus, agora a gente não, a gente senta, conversa, resolve. Tem hora que essas conversas vão a altas horas da madrugada, 2 horas da manhã, 3 da manhã, mas a gente sempre tem um tempozinho ali, a gente põe as coisas em ordem, né, amor? Exatamente. E isso é o amor, né? Você decidir, se entender, decidir conversar, decidir até mesmo discutir. Acredito que esse é o amor, porque é uma decisão mesmo, e não um sentimento, né? Sentimento é bom, é importante, mas tem várias coisas que completam. É um conjunto que faz um casamento. Tempo, doação, paciência, tudo isso comporta comunicação. Eu entendo que comunicação é um fator muito importante para se manter um relacionamento. Por exemplo, tem casal que, se você perguntar aqui agora os casais, qual o número que o seu esposo calça, que sua esposa calça? Qual é o prato que ele mais gosta, que ela mais gosta? Qual o livro que ele mais gosta? Coisas simples. Qual o tamanho da calça dela, a calça dele? Tem casal que não sabe. E aí tem casal que tem 3, 4, 5 anos e não conhece o outro. Isso é um fator muito perigoso. Porque porque tem uma questão bem clara. Os homens normalmente são mais racionais. Então, o homem chega em casa, se ele não estiver bem, a mulher perguntar para ele assim, amor, você está bem? Tô não. Por quê? Aconteceu isso, isso e isso. Pronto. A gente conta por quê. A mulher chega em casa, a moça está bem? Você vai falar assim, não, tô bem. Você sabe que tem coisa errada. Amor, o que aconteceu? Nada. Aquele nada que sabe que aconteceu tudo. Aí você fala assim, amor, aconteceu alguma coisa? Você sabe, Anderson. Eu sei como, estou te perguntando. Se eu soubesse, eu não estava te perguntando. E às vezes a mulher tem essa dificuldade de falar, é assim, 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 e falar. Então, assim, conversar, perguntar o que o outro gosta, o que o outro quer é importante. Por exemplo, eu falo muito brincante para a Cíntia. Ela vai na loja comprar roupa, ela vai na loja comprar calça ou blusa, chega em casa e fala, vai trocar, quer ver? Ela comprou no dia seguinte, não gostei. Aí vai lá e troca. Aí compra a blusa, a moto ficou tão linda na loja, eu falei, se tinha a mesma blusa, não gostei, vai lá e troca. Mas quando eu comprar ela, eu posso ir na loja sozinho. Eu vou lá, compro ela na loja, vestir a calça, ela chega em casa, veste, ela não troca. Misericórdia, porque dá certo. Porque eu conheço o corpo dela direitinho, eu sei qual é a calça nela. Até que ele entende de moda, sabe? Tem um bom gosto. Então, assim, quase sempre dá certo, né? Então, conhecer o outro, ela sabe o que eu gosto, o estilo de filme que eu gosto, ela sabe o estilo de roupa que eu gosto, o que eu gosto de cantar. Com a convivência, a gente conhece tão bem a pessoa, que você conhece a pessoa pelo olhar. Quando ela chega em casa, antes de você falar, você já sabe de olhar no rosto dela, que o dia não foi bom, que teve problema no trabalho. Pelo menos a mulher já tem essa leitura, sabe, do homem, né? Então, ele é assim, quando eu sei que o dia que ele chega, eu já falo, meninas, cala a boca, todo mundo quieto, não pergunta nada. Deixa seu pai quieto, deixa ele lá, porque não tá legal hoje. Então, a gente já começa a ter essa percepção do outro. E eu acho que o casamento você precisa aprender a respeitar isso. O dia que um tá bem, o dia que o outro não tá bem. Porque, né, pra gente poder respeitar mesmo, entender. Às vezes é hora de você ficar calado, não é hora de você falar dos seus sentimentos, mas entender o sentimento dele naquele momento. Então, a gente tenta fazer muito isso, sabe, na nossa casa. Isso é importante. É importante. Tem uma pessoa que perguntou aqui, ó, vocês têm muitas obrigações, como vocês fazem para tirar um tempo para vocês em meio a tantas coisas? Vamos lá. Você quer falar? Esse homem é bem ocupado, viu? Graças a Deus, porque eu falei para ele que uma das qualidades que eu pedi a Deus, o homem trabalhador. Porque lembra da frase que eu te falei, você tem que pedir um homem que tem as qualidades que você quer e os defeitos você não aguenta. Então eu falei, não, tem uma qualidade no homem que eu admiro, é um homem trabalhador, um homem esforçado, e ele é um desses. Só que nessa correria, a gente sempre prioriza um tempo para nós. Isso aí é algo que quando a gente percebe, e eu mais, porque eu sou a mulher mais detalhista, quando a gente vê que a gente está ficando muito corrida e afastada, a gente sempre fala, amor, nós vamos ter um tempo de qualidade, vamos parar, isso não está dando certo. E ele sempre tem essa abertura. Por exemplo, todo dia a gente tira um tempo para fazer uma caminhada, que seja meia hora, e ali a gente conversa, ou corre, ou caminha. Sempre quando a gente vai, antes de dormir, por exemplo, a gente tira uma meia hora para conversar. A gente gosta, por exemplo, uma coisa que a gente faz junto, deita junto. A gente tem aquela questão, tem casal que vai dormir 1 da manhã, a mulher já dormiu lá para meia-noite, 11 horas. Não.
A gente tem um ritual lá em casa mesmo. A gente põe as crianças na cama, tem um momento emocional, põe todo mundo para dormir, aí tem o nosso tempo. Aí meia hora, uma hora a gente conversa, põe os papos um dia, briga, né? Faz de tudo. Conta piada. Conta piada, que a gente ri muito, que eu também gosto muito de pessoa divertida, que tem senso de humor e a gente ri muito, dá muitas risadas. E isso é muito bom. E então é isso, a gente prioriza. A gente chega no, por exemplo, quando a gente vê que as atividades tá tirando isso, a gente para com as coisas. Aí ele pega, remaneja, desmarca, mas na nossa vida a gente tem isso todo dia. Assim, é lógico, acontece um dia ou outro que, né, você foge ali da normalidade, mas em normal a gente consegue seguir esse padrão, almoça junto todo dia. Tem uns 3, sai junto, faz muito, a gente visita muitos casais. À noite a gente tenta estar sempre junto no trabalho pastoral. É um tempo nosso, assim. A gente gosta de fazer uma coisa, família, são 3 coisas que nós não abrimos mão na nossa vida. Primeiro, nosso tempo com Deus. Então, isso, por exemplo, se eu tenho que sair 8 da manhã, eu acordo 6h30 para ter minha hora de oração. Então, eu tenho que ter uma hora de oração todos os dias, isso eu não abro mão. Segundo, tempo com os meninos. Todo dia lá em casa, às vezes é menos, mais, mas todo dia lá em casa nós temos devocional com os meninos. No nosso quarto, a gente assiste com os meninos, a gente lê um texto, debate, ora, brinca, conta as piadas. Dá uns ralos. Pesadas. A gente fala que é o dia de fazer a ONU lá em casa, organizar as questões familiares e tal. E um tempo com a Cíntia. Isso aí, no meu dia, pelo menos essas 2h30 são sagradas, a gente não mexe nisso de maneira nenhuma. É aquela máxima. Eu sei que faço muita coisa, mas eu sou assim muito cronometrado nos meus tempos. Eu vivo aquilo que eu estou fazendo intensamente. Terminou, paro e sofro com isso. Então, o que é importante? Para a gente estar vivendo algo muito legal. Priorizar e estabelecer uma agenda. Das duas, uma. Se eu não estou conseguindo na minha vida organizar meu tempo, por quê? Ou eu estou com coisas demais, ou eu estou organizando mal o meu tempo. Porque Deus foi o dia perfeito. Ou eu faço coisas demais, que eu tenho que tirar algumas coisas, ou eu não estou sabendo organizar o meu dia com as minhas atividades. Então, tem que reprogramar a agenda. E a gente gosta de estar junto. Eu acho que ele gosta, a gente gosta, a gente sente falta, a gente percebe quando a gente está se afastando assim. Porque quando você acaba se afastando assim, você afasta emocionalmente. E a mulher sente muito isso, essa distância emocional no casamento, isso aí é terrível. Então, a gente não deixa chegar nesse ponto. Está sempre checando. Por exemplo, hoje, ela vai me fazer uma massagem, né, amor? Vai. Mas assim... Está profetizando, né, gente? Então, assim, então, tudo que você puder ter tempo é importante. Assistir um filme junto e tal, tudo isso acho que é legal. Eu gosto muito daquela frase que fala assim, ter tempo é questão de prioridade. Tudo que você tem como prioridade, você vai ter tempo para aquilo, né? Então, se isso é prioridade. Gente, falta 3 minutos para a gente encerrar a live. Eu queria que vocês respondessem a última pergunta. A última não, tem 2 perguntas. Uma para vocês deixarem uma dica para solteiros e solteiras que estão assistindo a gente aqui. E depois eu faço... Eu vou falar rapidamente... Posso falar? Vou falar para as mulheres e falar para os homens, pode ser? Vou falar para as mulheres. Quando a Cíntia casou comigo, eu não tinha um centavo no bolso. Cheguei aqui desempregado. Eu tinha uma empresa na Bahia que fechou, faliu, levei um cano lá. Então, acabei ficando com um nome um pouco sujo no mercado. Então, eu cheguei aqui sem nada, desempregado, com a vida pepinada, mas caminhando com Deus. Já tinha formação, tudo isso. E ela teve comigo um paciente muito grande. Quando eu casei com ela, eu estava desempregado. Ela trabalhava, ficava em casa. Então, assim, foi um tempo assim, muito, muito complicado. Mas ela me respeitou naquela momento. Ela também falou, amor, fique tranquilo. Então, o que aconteceu? Nós construímos juntos o que nós temos hoje. Não somente a questão patrimonial, que isso talvez seja menos importante, tá bom? Porque paz não é... Sucesso não é você ter coisas materiais boas, é você ter paz onde você está vivendo. Pode ser num barraco, pode ser na ponte, numa casa grande, isso é paz, isso é sucesso. E filhos também criados. Então, nós construímos juntos nossa vida cristã, ministério, nossos filhos, nosso casamento, e isso é importante. E às vezes tem muitas meninas, eu quero falar assim para muitas, que espero que não sejam alguns de vocês, mas podem dar um conselho, não idealize casar com um príncipe que tem tudo. Eu já quero casar com um cara assim, que tem tal patrimônio, está ganhando tanto, tem carro assim, eu quero festa também no casamento, eu quero aquilo, mas aquilo. Cuidado com isso.
Aí você não está querendo um esposo, está querendo alguém para te bancar. Porque o esposo é aquilo que vai construir com você junto com o relacionamento. Se o cara vier com todo esse patrimônio, excelente, tal. Mas olhe muito mais os princípios e valores que regem o coração desse homem do que a carteira do homem. Não estou falando que vocês sejam isso, mas assim, olha a vida cristã do homem. Se é um cara, eu gosto muito de falar para algumas meninas, olha o joelho do cara, se é um cara de oração. Caráter, vida princípio, com Deus. vida com Deus, isso faz diferença. A Cíntia viu isso em mim. Ela não viu em minha condição financeira, ela não viu em mim tal. Então, assim, ela, e além de tudo, ela até falava que eu era muito mais feio, eu melhorei com o tempo, ela fala. Eu era muito mais feio que estou hoje. Sempre achei lindo, o amor é cego, né? Mas é porque na época eu tinha 40 quilos a menos. É que ele era bem magrinho. Vocês viram na foto aí da O Anderson ganhou mais. O casamento fez tão bem que ele ganhou 30 quilos, 40 quilos. 40 quilos no casamento. Isso em 18 anos. Mas assim, então o que acontece? Casa, mas vejo no outro Cristo. Estou vendo Jesus na pessoa? Pronto. Construam juntos o casamento. Isso mesmo. Acho que o ponto forte, o que mais me fez voltar com ele e a gente construir tudo junto. E eu dei uma chance, vamos falar assim, para ele. É isso mesmo, porque eu vi Deus na vida dele. Sabe? Eu vi um homem de Deus. Eu vi um homem que tinha um discurso muito diferente, que tinha outros propósitos. Então, acho que isso é o ponto mais importante para as solteiras. Esse homem tem que ter Deus no topo da vida dele. Deus tem que ser o primeiro, antes mesmo de você, sabe? Porque se ele é homem de Deus, isso vai fazer toda a diferença. E tem outras questões, a questão da afinidade, dos projetos em comuns, sabe? Do sentimento, do respeito, aí tantas coisas. Mas eu creio que Deus acima de tudo. Porque o que sustenta um casamento é Deus, é Jesus. Porque nem o casamento é fácil, é perfeito, tem os dias maus. Mas quando Jesus está no centro, como a palavra fala, pode vir nas tempestades, pode vir os ventos, mas aquela casa não vai desabar. Nós, por muitas vezes, a gente teve desavenças, mas nós nunca pensamos em quebrar essa aliança. Porque primeiro nós fizemos essa aliança diante de Deus. Então, assim, para mim, o homem não precisa ter dinheiro, não precisa ser algo bonitão, porque às vezes a pessoa que é crente, um homem de Deus, bonito, rico, que é um príncipe, né? Vamos falar assim. Não, isso aí não é mais importante. Só eu, né, que conquistei que Deus. Deus foi bom, Deus foi uma bênção. Deus foi bom comigo. Deus maravilhoso. Mas o que me fez me apaixonar mais por ele e valorizá-lo mais foi quando eu percebi que Deus, naquele momento, era o centro da vida dele. Porque eu tinha conhecido um homem que estava buscando sucesso, um homem que estava buscando dinheiro, que buscava outras coisas. Depois eu conheci um homem que buscava a Deus. Um homem que era apaixonado por Deus. E quando Deus é o centro, as outras coisas, como a Bíblia fala, tudo acrescenta. A gente, assim, nós casamos, não tínhamos nada mesmo. Nós decidimos casar, colocar Deus à frente e Ele nos abençoou em tudo. A gente conquistou apartamento, a gente nunca mudou de aluguel, a gente comprou apartamento, mesmo que era financiado. A gente comprou nosso primeiro carro com um ano de casados. Deus nos abençoou com todos os móveis. E Deus foi abrindo portas. Ele falou que estava desempregado, mas ele conseguiu vários trabalhos. Tanto trabalho que um dia ele teve que parar de conseguir trabalho. E as portas foram se abrindo. Deus vai abrindo portas. Quando Deus está no negócio, nada, sabe, tudo dá certo. As coisas acontecem. Então, assim, para as meninas eu falo, procure um homem que tenha Deus acima de tudo na vida dele. Para os homens. Para os homens e para as mulheres. As mulheres não somente homens. Não olhe só para a beleza, para o corpo. Primeiramente, se é uma mulher de Deus, se é uma mulher de caráter, sabe? Isso para mim também. Tanto para o homem como para a mulher. Eu penso que isso é o mais importante no relacionamento, é o que sustenta. Porque hoje a gente vê pessoas casando, descasando. Por quê? Porque nesse mundo ninguém está seguro em nada. Gente, Jesus é que sustenta. Eu tenho mais uma pergunta, mas tem 30 segundos para encerrar. Pode começar a outra? Pode. Entenda, mais 10 minutos, pode falar. Mais uns 15 minutos na outra a gente encerra, pode ser? Pode ser. Então tá bom. Gente, volta todo mundo.